Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Podem sentar as que estão aqui, por favor. Bom dia, você que está em casa. O nosso primeiro trabalho de mulheres do ano. Voltamos com o nosso Casa Firme. E a mulherada estava só atrás de mim aqui na igreja, viu? Aí, Casa Firme, calma, estou de férias, calma. Estou descansando, estou tendo novas ideias, estou tendo novas experiências, nós vamos voltar. Estou voltando já voltei. Olha lá. E hoje a palavra é uma forma de entender ao Senhor. Eu sempre gosto de pregar aqui que Deus fala conosco do jeito que nós vamos compreender. A forma como Deus fala comigo, talvez não é a mesma forma que Deus fale com você. E assim, a forma como Deus fala com você, talvez não é a mesma forma que Deus fale comigo. Tem gente que aprende com mais exemplos, tem gente que aprende diretamente só com a palavra, só com a leitura da palavra. Tem gente que aprende com algo que aconteceu no dia dela, na vida dela, algum acontecimento, alguma coisa, enfim. Deus, ele é multiforme e ele fala de diversas formas. A gente não pode colocar Deus numa caixinha assim, ó, como se ele fosse como nós. Não, Deus vai fazer da forma que você vai compreender. Ele vai falar com você do jeito que você vai entender, do jeito que você vai compreender. E você precisa estar com os ouvidos abertos e atentos para que você não perca o mover do Senhor. Ele falando com você, porque às vezes a gente se distrai e perde Deus falando conosco, que às vezes a gente está lá, Senhor, fala comigo, eu preciso de uma resposta, fala comigo, e a resposta já está ali, o Senhor já falou, só que nós não estávamos atentos para perceber a voz do Senhor. Em 1 Pedro 4, versículo 10, diz: Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de que as estão utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas formas da graça de Deus. Cada um tem uma capacidade especial. Veja só, você, querida, que um dia ouviu ali de alguém, ou ainda ouve que você não tem nada de especial, mostra esse versículo para a pessoa e diz, não, todo mundo tem uma capacidade especial. Todo mundo tem algo ali que Deus usa para a sua glória. Use a capacidade que Deus deu a você para levar a graça dele adiante e falar com outras pessoas. Porque às vezes Deus quer usar a sua boca para falar com alguém. Então use as capacidades especiais que Deus te deu já, para que você possa passar a mensagem do Senhor adiante. Deus quer falar conosco. Ele quer falar conosco. Ele quer se manifestar. Mas a gente precisa estar acordado, atento. A gente não pode estar dormindo no ponto. Porque passa, e passa rápido. Às vezes são sinais. E a gente perde o mover da presença do Senhor. Comigo foi assim. No início desse ano, eu tirei férias, né, que estava precisando também. Aí eu fui, você sabe que eu gosto de praia, e eu convenci o Murilo a ir para a praia comigo. Então nós fomos. E estava chovendo, que ótimo. Né? Chegamos lá, chovendo, estava calor, mas estava chovendo. E, poxa, você vai para a praia, você quer um sol, né? Eu não gosto muito de sol, eu não fico no sol, eu fujo do sol. Deu sol, eu estou já escondida em algum lugar, embaixo de algum lugar, mas eu acho que talvez as crianças querem aproveitar o sol, e eu gosto de contemplar o sol à distância, debaixo do meu guarda-sol. E aí, nós fomos para a praia, e choveu. Choveu no primeiro dia, choveu no segundo dia. E aí, no segundo dia, eu orei a Deus, falei assim, Deus, pode parecer um pedido muito bobo, mas eu queria um sol. Porque, Senhor, assim, eu levo 1 ano para vir para a praia. Quando eu venho, eu quero, assim, um solão. E ali, na previsão do tempo, todos os dias estava como chuva.
Chuva, todo dia, nublado, chuva, não tinha um raiozinho de sol aparecendo ali. Orei. Acordei no terceiro dia, chuva. Está chovendo. Fui para a praia, mesmo assim, com chuva. E enquanto estávamos lá, não sei se você vai conseguir entender, a praia, né, ela não era uma praia muito grande, então era um pouco menor. E nós ficamos mais para o cantinho de cá e tinha muita gente para o lado de cá. Enquanto nós estávamos ali, que era mais fraquinho, mais rasinho, que as crianças estavam ali brincando na água, do meio das nuvens, chovendo, me aparece um solzinho assim, ó. Aí o Murilo ainda falou, o Murilo não sabia que eu tinha orado, o Murilo falou assim, olha só, o sol decidiu aparecer, e eu lá, distraída com aquele monte de movimento. Falei assim, você viu o sol e tal, né? Decidiu aparecer, opa, me deu um clique assim, ó. Aí eu falei, peraí. Na parte em que nós estávamos, você vai falar assim, nossa, Mariana, é muita pretensão sua, né? É mesmo, entendeu? Porque eu sou filha do rei, e enfim. Na parte em que nós estávamos, o sol estava bem em cima de nós. Aquele sol fraquinho, mas ele estava ali. E se você olhasse para o outro lado, estava tudo nublado. Eu falei assim, está vendo a diferença do justo e do ímpio? O justo tem sol, o ímpio, estou brincando. Mas ali, eu ouvi Deus falar comigo. Aí você fala assim, por causa do sol? Sim, gente, mas foi muito claro. E se eu tivesse distraída, porque eu estava distraída, era criança correndo, pulando na água, você fala, não vai para o fundo, é como se eu não tivesse falado nada, não vai para o fundo, a água vai levar você, e vai para o fundo, e volta com o olho ardendo, porque, não sei o quê. Aquilo lá que você sabe, praia com criança, isso aí, é um evento, entendeu? E aí você jura que nunca mais vai voltar, mas você volta de novo, porque, não, que eu vou com a criança, volta com a criança também. E ali eu ouvi o Senhor falar comigo, com o sol que Ele tinha mandado para mim. E nos outros dias que estavam com previsão de chuva, foi um sol tão forte, mas tão forte, que nós fomos embora e ainda estava muito sol. Então aquele povo pode me agradecer, porque eu orei e a viagem deles foi abençoada, porque tinha alguém lá pedindo, ô Senhor, manda um solzinho. Poxa vida, eu nunca venho e tal, né? E Deus mandou. Deus fala com a gente de tantas formas. Deus tem um jeito tão bonito de mostrar que Ele ouviu a sua oração. Às vezes você acha que Ele vai falar de um jeito e Ele vem e manda um sol para você e falou com você. Às vezes você acha que Ele vai falar de uma forma, Ele vem, põe uma criança perto de você, o seu próprio filho. Ele solta uma pérolazinha assim para você, tipo, aí você fala, é isso. E Deus falou com você. Às vezes alguém que você nunca viu na sua vida te dá uma palavra, fala alguma coisa para você assim, nossa, era isso que eu precisava. Na própria natureza mesmo, porque a palavra diz, e hoje eu trouxe alguns exemplos das formas como Deus se manifestava na Bíblia, e se manifesta até hoje. A natureza é uma delas. Salmo 19:1. Os céus anunciam a glória de Deus. O firmamento proclama as obras das suas mãos. Então, os céus anunciam a glória do Senhor. A natureza fala conosco. E por que eu lembrei desse, né, quando eu vi esse negócio quando aconteceu comigo essa situação do sol, eu até estava falando com uma pessoa e eu falei para ela assim, olha, eu vi um vídeo que eu fiquei muito tocada com ele, e mexeu muito comigo, porque o vídeo fala exatamente o que eu acredito mesmo, né? Que Deus fala com você, do jeito que você vai entender. E eu fiquei muito tocada com esse vídeo, e entendi as formas como Deus fala conosco. E eu trouxe esse vídeo para mostrar para vocês hoje. Você que está na transmissão, eu pedi para eles disponibilizarem o link para você. Você assista ao vídeo, mas você volta para a transmissão. Tá bom? Em nome de Jesus. Porque eles iam colocar só no final. Eu disse que não, que eu queria que colocasse agora no início. Então, assista e volta para você entender o que eu estou falando. E as que estão aqui, eu vou colocar o vídeo para vocês e depois termino de falar. Pode colocar, por favor.
Eu vi esse vídeo, eu chorei não sei quantas vezes. Porque você não pode dizer para mim que você vai no zoológico, que a primeira coisa que você quer ver é o leão, não é? Eu ia no zoológico só para ver. Quando eu vi o leão, já perdi a graça, não queria ver mais nada. Você imagina você ir ao zoológico e no meio daquele monte de gente, o leão vir só na sua direção e olhar diretamente para você? Não, se isso acontece comigo, eu não sei o que eu faria. Ali, eu ia mandar aquele povo tudo embora. Vai, que Deus quer falar comigo, sai daqui. Você tem noção do que essa moça viveu? E todo mundo que eu mandei o vídeo ali, assim, sabe, o Murilo viu umas 4 vezes, tipo assim, ó, o leão foi direto nela mesmo, sabe, tipo assim, porque aquilo, né, às vezes você vai no zoológico, o leão não sai da toca, ele dorme, fica lá dentro, ali, ó, fica todo o povo lá esperando, tipo, né, não vai vir o bendito leão, o passeio não é o mesmo se o leão não aparece no zoológico. E ali, você vê que no começo do vídeo ela diz, eu fui no zoológico e eu queria ver o leão. Eu disse que eu queria ver o leão. E ali ela viu Deus falando com ela. E eu vi Deus falando comigo pelo sol. E você tem que enxergar Deus falando com você nos detalhes do seu dia a dia. Porque Deus é simples. E Ele está no nosso dia a dia. Ele está conosco a todo momento. Ele manda mensagens o tempo todo. E às vezes você está ali falando, Senhor, fala comigo. Meu Deus, eu precisava tanto de uma revelação. Eu precisava tanto de uma resposta. E olha ali Deus mandando a resposta para você. A revelação dEle ali para você. Em algo que você está fazendo do dia a dia. Corriqueiro. Algo ordinário. E Deus está ali, se mostrando ali. Para mostrar a simplicidade de Deus. Deus é simples, mas é extraordinário. Olha que coisa simples. Um leão, mas foi extraordinário. Porque aqui eu duvido que alguém não sentiria a presença do Senhor diretamente com você. O leão encostou no vidro, ficou diretamente com aquela menina ali, pelo amor de Deus. Deus é simples, como um sol ali. Marina, o sol é simples. Não, mas a história que eu contei para alguns pode ser simples. Está falando do sol? Não sei o quê. Mas ali Ele falou comigo. Ele trocou no meu coração profundamente. E na palavra, nós vemos muitos exemplos do Senhor falando aqui. Como foi no dilúvio, na manifestação da palavra que Ele anunciou a Noé, em Gênesis 7:17. O dilúvio durou 40 dias, e as águas aumentaram e levantaram a embarcação acima da terra. Deus falou com Noé, usando a natureza. E depois, tem tudo ali, o arco-íris que o Senhor mandou como prova da sua aliança, de que aquilo não aconteceria mais e tal. E aí eu tenho história do arco-íris também, se você quiser ouvir, entendeu? Do arco-íris, Deus falou, entendeu? Tem também história de arco-íris aqui para você. Então, não deixe as pessoas deturparem o símbolo do arco-íris. O símbolo do arco-íris é a aliança do Senhor conosco. Ele falou com Noé, Ele fez uma aliança ali. Não só isso. E depois, quando Ele queria saber se estava tudo sequinho ali, sabe? Eu não pus aqui. Mas aí foi a pombinha e não trouxe o raminho, depois foi de novo, e depois trouxe o raminho. Tá certo. A natureza ali se expressando. A sarça ardente, que o Senhor foi lá e se manifestou para Moisés. Em Êxodo 3:2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no meio de uma chama de fogo que saía de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas o fogo não consumia a sarça. Como assim? Está em chamas, mas não consome? Deus. Como assim? A natureza se expressando através de Deus. A lã que Gideão pediu para Deus como um sinal de resposta. Ali eu pus aqui 3, 4 versículos, não vou ler todos, mas do 37. Teve uma prova da seguinte maneira: vou deixar um pouco de lã no pátio. Se só a lã estiver molhada do orvalho e a terra em volta estiver seca, então tereis certeza de que o Senhor vai libertar Israel por meu intermédio, como prometeu. E foi isso que aconteceu.
Se você conhece o orvalho, se você já foi em algum lugar de fazenda, alguma coisa assim, você sabe que de manhãzinha está tudo molhadinho. Tem aquela, né? Como que só a lã fica molhada e a terra em volta não fica? Deus. O simples de Deus é extraordinário. E você vê que as provas ali pedidas foram coisas simples e extraordinárias, porque o simples de Deus é extraordinário. A gente tem que parar, como eu falei, de colocar Deus numa caixa. Às vezes é tantos movimentos e tantas coisas, e tantas palavras, sabe? E Deus querendo se manifestar de uma forma tão simples, mas que enche o seu coração, mas que toque você, que você saiba que Deus está respondendo o que você está pedindo. O vento suave, onde Deus falou com Elias, e eu já preguei sobre aquele suave sussurro do Senhor, do vento suave que veio, tantas outras manifestações e nada. E quando veio aquele ventinho suave, era Deus falando com Elias. 1 Reis 19:11. Saia e ponha-se no monte diante do Senhor, pois o Senhor vai passar. O Senhor disse a ele, e enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um vento de tempestade atingiu a montanha. Era um vento tão forte que as pedras saíam do lugar diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se um som de brisa suave. Ali o Senhor estava. Então, às vezes, você está esperando um terremoto e Deus não estava ali. Ou você está esperando uma sarça cheia de fogo e Deus não estava ali. Ah, mas eu estou esperando ele usar a boca da bispa. Quem nunca sonhou com isso aqui? Da bispa estar aqui no altar e falar assim, escuta, você ali, fulana, Deus vai falar, que nem aquele dia que a bispa chegou aqui, com aquela assim, que falou do Isaías, com uma senhora que estava aqui, quem leu Isaías e tal, não sei o quê, e foi a senhora, e a bispa deu aquela corrente para ela, que inclusive era linda, maravilhosa, grande corrente, ali. Olha só, imagina Deus se manifestar dessa forma, tão profunda, que Ele conecta os espíritos. Você vê como é a presença do Senhor? Ele conecta os espíritos. Ele conecta as pessoas e tudo que está em volta delas. Você está esperando Deus falar com você de um jeito, mas às vezes Ele vem numa brisa suave. E a resposta que Ele mandou para você, talvez já veio. E você não teve a sensibilidade de entender. Porque às vezes está distraída, está indo para lá, está indo para cá. E não teve a sensibilidade de entender. Depois que a gente viveu isso na praia, eu fui e falei para o Mu. E a Maria foi muito bom, porque a Maria estava comigo, eu orei a Deus, depois a Maria veio e falou, queria um sol. Eu falei, ora a Deus, minha filha, vamos orar, para Deus mandar o sol. E a Maria, engraçadinha demais, brincando, e aí depois ela virou para mim e falou assim, olha mãe, ela fazia assim, ó, você viu? A gente orou e ó o sol. É isso, é essa experiência do Senhor. E eu quero aconselhar você, mãe, que se seu filho fizer o projeto que ele tem que fazer, pegue os sonhos que ele colocou lá, realize algum você, sem ele saber, mas para que ele tenha essa experiência com o Senhor, para que ele saiba provar do amor do Senhor. Porque as nossas crianças, no ano passado, ficaram muito animadas quando elas fizeram um projeto, a Maria e o Davi, pedindo um cachorro, e que era impossível. Quando eu digo a você que era impossível, porque a bispa gosta do cachorrinho. Ele lá na piscina e ela aqui, tá bom. Então, tipo assim, impossível. E as crianças, a gente pensou, né? Imagina, como é que essa criançada vai pegar nesse cachorro, depois vai chegar perto da bispa? Nossa, não sei o quê. Porque a primeira coisa, vocês lavaram essa mão? Lavamos a mão, tá? Às vezes tem criança que, não, esqueci, aí volta e lava a mão de novo e tal. Mas eles ficaram muito animados, porque eles fizeram um projetinho e pediram o cachorrinho, e eles receberam. E foi algo tão surpreendente
que foi de um dia para o outro. Foi algo assim, sabe? Uma decisão tomada de um dia para o outro. Um dia estávamos no almoço, começou a ver foto daquele, né, da raça. Ai, que lindo, ai, que bonito. Aí eu achei um lugar, a Bíblia falou assim, tinha um lugar, eu achei, olha essa foto, olha esse e tal. Mostrei, ela olhou e falou, liga lá. Aí meu coração se acendeu também, né? Que eu não tinha colocado no meu projeto, mas estava aqui, assim, ó, Jesus podia, né? E tal. Falei, claro, bispo, mas quem vai cuidar? Eu faço, eu lavo, eu cuido, eu levo e tal, não sei o quê. E foi de um dia para o outro. No outro dia, o cachorro já estava aqui. E elas viveram uma experiência linda. Então, se você tem filhos e o seu filho foi lá, projetou alguma coisa, que você sabe que dê para realizar, não igual a Maria. Maria pediu um leão. Eu falei, minha filha, vamos pedir alguma coisa. Né? Às vezes a gente não recebe porque a gente pede mal, falei para ela. A Bíblia diz isso. Então, assim, vamos mudar esse pedido aí. A Ana pediu para ir para uma viagem. Ela quer viajar, a Ana. E aí eu também já me aproveito ali. Murilo, a Ana está pedindo para viajar. Realiza o sonho para a menina ali e tal. E eu fico só atrás, entendeu? E às vezes seu filho pediu algo que seja simples para você. Você pode realizar aquilo para ele. Faz isso, para que ele tenha essa experiência com o Senhor. Às vezes, eu vou até falar para as professoras da escolinha, queridas, se você viu que uma criança tem um desejo, você pode fazer, faz para ela. Sem que ela saiba, que Deus toque no seu coração, para que ela viva essa experiência com o Senhor. Que vai ser algo grandioso, você vai ver. Eles fizeram um projeto esse ano, tão confiantes. Eles falando do projetinho deles assim, mas eles estavam tão confiantes dos pedidos que eles fizeram, que é lindo de ver. Porque eles provaram e viram que o Senhor faz. Mostre para eles. Às vezes é disso que precisa. Em Mateus 2,10. E vendo a estrela, a alegria deles foi imensa. Quando a estrela apareceu anunciando Jesus aos magos, a natureza aí se manifestando. O barro do oleiro para ministrar com Neemias, e é muito bonita essa mensagem, que eu também não vou ler tudo, senão não vai dar tempo, que o Senhor fala para ele, desça a casa onde se fazem panelas e jarros de barro, porque lá vou falar com você. E às vezes Deus está falando a você algo, tipo, vai para tal lugar, porque lá Ele vai falar com você. Você tem que ter esse discernimento e essa sensibilidade. A mula que falou com Balaão, que essa história é clássica também aqui. Às vezes Deus usa uma mula para falar com você. Alguém ímpia da ímpia, sem nenhum tipo de nada, sabe? E Deus usa essa pessoa para encher você, para falar com você, para você acordar, para você se tocar, sabe? Eu já ouvi testemunhos assim de gente, sabe, tipo, de gente falando que encontrou alguém na rua ali, e o cara falou assim, vai para Deus, volta para Deus, sabe? E ele viu Deus falando. E Deus pode usar a mula para falar. A pomba que desceu sobre Jesus, como símbolo do Espírito Santo, que até hoje é o símbolo do Espírito Santo, enfim. Tem muitos sinais que a natureza pode enviar a você. Você tem que estar pronto para prestar atenção. Você tem que estar pronto para conseguir enxergar a grandeza de Deus. Você sabe que nessa viagem que nós fizemos, eu acordava bem cedo de manhã, porque eu queria ver o sol nascer, né? E eu acordava bem cedinho. E é ali que você percebe a grandeza do Senhor. Porque é tudo tão perfeito e bonito e milimetricamente planejado, que é incrível. É ali que você vê de perto a grandeza do Senhor. Você fala, nossa, meu Deus. Às vezes a gente está aqui, principalmente em São Paulo, nessa selva de pedra, cheio de prédio e vizinho, e aí você vai querer ver o sol nascer, e já tem gente buzinando, e o ônibus brigando, e o motoqueiro passando, e aquilo lá, e não sei o quê, tal. E às vezes, quando você tem a oportunidade de estar em algum lugar, aproveite esses momentos para contemplar mesmo aquilo que o Senhor faz, que é perfeito, que é tudo e que é maravilhoso. Outra forma de Deus falar, com anjos. Não vou orientar você a orar para um anjo aparecer para você.
porque você sabe bem da história do anjo. Então, assim, se você quiser, um beijo, vá com Deus. Eu não quero. Deus já sabe muito bem. Mostra o sol, mostra o arco-íris, o leão, mas com anjo eu agradeço. Entendeu? Mas Deus usa anjos para falar com as pessoas. Deus usa anjos para se manifestar com as pessoas. Em Hebreus 1:7, ele fala o seguinte dos seus anjos: Deus faz com que seus anjos se tornem mensageiros velozes, como vento, e como servos feitos de fogo reluzente. A palavra anjo significa, sabe o quê? Mensageiro do Senhor. Então ele usa mensageiros para trazer mensagens a você, que às vezes você está pedindo. Às vezes eu já recebi presente de alguém que falou, foi um anjo que te enviou. Eu sabia o nome desse anjo, mas só a expressão de foi um anjo que te enviou, mexeu comigo. E às vezes você pode ouvir isso, sabe? Ó, um anjo está te enviando. Deus manda anjos como mensageiros. E na Bíblia você tem um exemplo de Jacó, quando lutou com um anjo. Ali, Deus enviou para lutar com ele ali, para fazer a diferença. Gideão, ó que Gideão, quando o anjo apareceu para receber os holocaustos. Eu tenho os versículos aqui, depois se você quiser eu disponibilizo, é por causa do meu horário que eu não estou lendo as minhas passagens, tá? Senão não vou conseguir terminar. Agar, quando estava lá na fonte, e o Senhor enviou um anjo, e ela estava lá, no deserto, lá, sem enxergar nada. Aí lá vem o Senhor com todo amor e manda um mensageiro para ela conseguir enxergar. Ali, Gênesis 21:17. Mas Deus ouviu a voz do menino. E do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que aconteceu, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu a voz do menino, de onde ele está. Aí eu venho de novo e digo a você, queridas, que têm filhos, os pais aqui, veja que Deus ouviu a voz do menino. Na oração, Agar lá, chorando, desesperada, que ia morrer, e Deus ouviu a voz do menino. Olha a importância de ensinarmos os nossos filhos a clamar ao Senhor, a buscar a Deus. E a oração das crianças, elas são ouvidas mais rápido, viu? Às vezes eu falo, Maria, pede a Deus isso aqui, ó, para mim. Fala, corta um caminho aí, vamos ver. Porque Deus escuta a oração das crianças. Daniel, na cova dos leões, quando viu o anjo, mas na cova é a clássica, Daniel 6:22. O meu Deus mandou o seu anjo para fechar as bocas dos leões. Eles não me tocaram. Isso porque eu sou inocente diante de Deus do Senhor, ó rei. Eu não cometi crime algum. Olha lá, ó Deus ali, mandando anjos para defender os justos. Ele não manda anjos só para trazer mensagens. Ele manda anjos para te dar livramentos, para defender você, para proteger você. Às vezes, algo que acontece com alguém do seu lado, com você não acontece. Por quê? Porque tem anjos te guardando. Anjos prontos para a guerra, guardando você e sua família. Maria, para anunciar o nascimento de Jesus, em Lucas 1:18, Zacarias disse ao anjo: como vou saber que isso é verdade? Eu já sou homem velho e minha esposa também é muito idosa. E aí lá veio a resposta do Senhor, no versículo 19, falando da presença do Senhor, dos detalhes. No versículo 19, põe para mim o versículo 19, fazendo favor. Respondeu: sou Gabriel, que está sempre na presença do Senhor, fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Olha os detalhes ali. Como que eu vou saber? Ué, sou Gabriel, estou sempre na presença do Senhor, eu fui enviado para isso. Pronto, é isso. E em Hebreus 13:2, diz assim, ó: não se esqueçam de ser bondosos com os estranhos, porque alguns que fizeram isso hospedaram anjos sem percebê-lo. Essa é uma passagem muito bonita. E, às vezes, Deus envia pessoas mesmo para testar a gente. Alguém. Quando eu vi isso a primeira vez, eu vi lá em Rio Preto, e eu fiquei assim, agitada com aquilo. Que eu pensei, meu Deus, e agora? Porque então, quer dizer que todas as pessoas que vierem diante de você, então, você não pode despedir ela vazia, ela tem que sair com alguma coisa, porque às vezes é um anjo que o Senhor mandou para você cuidar,
para você hospedar, para você ajudar. Deus mandou. Não despeça as pessoas que chegam a você pedindo ajuda vazias, porque pode ser um anjo que o Senhor enviou. Deus fala conosco através, e na Bíblia nós vemos isso, sonhos. E isso é clássico. Tem gente que tem o dom dos sonhos, que é algo lindo. Você vê que sonha perfeitamente com os detalhes, o negócio assim funciona. Igual a bispa tem uma revelação nos sonhos que é um negócio impressionante ali. Sonhos, e Deus fala conosco por sonhos. Ele fala conosco, Ele fala com você, e é por isso que você tem que estar atenta para receber a voz dEle. Em Jeremias 23, 28, quem tiver um sonho, diga que foi apenas um sonho, mas quem ouvir a palavra do Senhor, anuncie a minha palavra com fidelidade, pois o que tem a palha a ver com trigo? Pergunta o Senhor. O que Ele quer dizer aqui? Quem tiver um sonho, só um sonho, sabe aquele dia que você comeu muito, você dorme com a barriga cheia e você sonha com um monte de coisa estranha? É isso aí. Não vai ficar indo atrás disso aí. Nossa, sonhei com um sapo fumando não sei aonde, pulando não sei no quê, entendeu? Conversando e tal, tal. Às vezes a Maria vem com uns negócios assim, porque eu sonhei e tal. Hoje a Ana veio com um sonho, com um estojo que tinha muitos saquinhos e tal, tal, tal. Ali. Quando for um sonho, só sonho, nem vai atrás disso, é um sonho, uma bobagem, comi demais, entendeu? Dormi de barriga cheia, sei lá, agitado e tal. Agora, quando você perceber que o Senhor está falando com você por intermédio daquele sonho, anuncie a palavra. Às vezes Ele dá sonhos com pessoas, às vezes você sonha com pessoas. Leve a palavra, se você sabe que naquele sonho está tendo uma revelação para você. E Deus pode estar tentando falar com você, Deus pode ter te enviado um sonho, Deus pode ter te enviado várias coisas. E às vezes não, às vezes você dormiu, comeu demais e sonhou e está em busca de alguma coisa. E Deus tentando falar com você de outra forma. Ah, pastor, então como é que eu vou saber que Deus está falando comigo? Sensibilidade. É isso que eu estou falando desde o início. Tenha sensibilidade. Geralmente, Deus vai falar com você do jeito que você não está esperando. Porque às vezes você está ali falando assim, ó, Deus, fala comigo, e tal. E você está esperando, não, meu Deus, eu quero sonhar com alguma coisa. Oh, meu Deus, mostra um sonho. E você fica lá, atenta, concentrada. Aí você acorda de manhã e fica lá pensando no que você tinha sonhado. Não, meu Deus, porque eu vou ficar, fala comigo assim, e tal, não sei o quê. E geralmente não é da forma que a gente pede. Quando você vai entender, chega a te dar um clique assim, sabe? Como foi comigo na praia. Até então eu estava distraída. Quando eu lembrei, eu falei, opa. Eu parei assim, sabe? Tipo, meu Deus, Deus falando. É isso. É assim que Deus fala. Às vezes você não está esperando. Ou você está esperando de um jeito. E Ele vem e fala com você de outro jeito. Em Gênesis, aqui, nós temos o exemplo clássico do José, que sonhou e os irmãos dele ficaram com raivas. Gênesis 37, 9. José teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Sonhei que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Não vou botar o resto porque é muito grande. Ali ele começou uma rixa em família. Ali. Mas Deus tinha falado exatamente com ele. Dado detalhes a ele. Jacó, que teve aquele sonho com uma escada onde anjos desciam e subiam. Gênesis 28, 12. Ele sonhou que havia uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam pela escada. Ó Deus falando. E assim, tantas outras formas. Às vezes você tem alguém próximo a você. Eu às vezes escuto pessoas assim, sabe, que falam, olha, eu nunca sonho. O Murilo é alguém que nunca sonha. Nunca. Às vezes eu pergunto para ele, o que você sonhou? Não sei. Murilo nunca sonha, um trem impressionante. E às vezes tem pessoas que falam para mim, olha, eu nunca sonho, mas quando eu sonho, eu sei que Deus está falando comigo. Às vezes pode ser assim com você. Às vezes tem aquelas pessoas que sonham muito, eu sonho demais, o tempo todo, um sonho mais estranho com o outro, mais esquisito que o outro, assim, coisas assim que, nossa, meu Deus do céu. E tem vezes que eu sei que Deus falou comigo. Tem vezes que eu sei que eu só comi demais na noite passada, que não tem nada a ver. É a sensibilidade de entender o Senhor. Deus fala conosco através de desafios. Porque quando a palavra não é o suficiente, o que Deus faz? Mexe nas circunstâncias.
E lá vem Deus falar conosco através do quê? De uma circunstância, de uma situação ruim, de algo ruim que aconteceu, e Deus está tentando chamar a sua atenção dessa forma. E eu quero dizer a você que essa é a pior forma de ouvir o Senhor falar. É chegar num ponto que Deus tem que colocar um limite na pessoa, porque ela está tão cega, tão surda, ela está tão aérea, que ela não percebe nada. E Deus tem que botar um limite nela. Essa é a pior forma de ouvir o Senhor falar, quando Ele põe um limite. Deus falou comigo uma vez assim, quando Ele pôs um limite em mim com a situação da minha filha, e é a pior forma de Deus falar. Você está naquela situação, você vê que Deus está falando com você claramente. E chegar a um ponto que você já não pode mais resolver, e que você está de mãos atadas, é muito ruim. Isso é ponto de saúde, isso é um ponto no casamento, isso é um ponto com os filhos. Às vezes Deus está alertando, para com isso. Dê mais atenção aos seus filhos, fale mais com os seus filhos. Não tenho tempo, tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal. Esse jovem cresce, carente, um adolescente, enfim, e vai dar os seus problemas por aí. No casamento, às vezes Deus está alertando. Para disso, para de orgulho. Não, porque eu tenho, tem uma vida toda ainda pela frente. Às vezes você não tem. Às vezes é rápido, finda rápido. E Deus avisando, e Deus alertando. Às vezes quando alguém tem algum problema de saúde, ali, que aí que você para, pera, tem alguma coisa errada. É Deus botando um limite. Não deixe Deus colocar limites. Escute Ele antes. Ele tem falado antes. Esse ano de governo, ano de governar. Olha só, o tanto de promessa que nós temos para o ano. Só que vem uma que tem que estremecer seu espírito ali. De que é um ano de avivamento. Onde uns serão levantados e avivados. Mas para que isso aconteça, outros terão que morrer. O espírito vai morrer. Em qual turma que você vai estar? Em qual leva você vai estar? Dos que foram avivados ou dos que não aguentaram, sucumbiram ali, não deu certo, não aguentei. Qual lugar você quer estar? Preste atenção, porque Deus está falando. E chegar ao ponto de Deus pôr um limite em alguns, não é o ponto ideal. Não é assim que Deus quer falar. Deus não quer falar assim. E para chegar ao limite de Deus ter que colocar um limite, sabe? Como se fosse uma coleira, assim, daqui você não passa. É porque Ele já tentou falar com você de diversas formas. Ele já enviou palavras, Ele já enviou programas, Ele já enviou louvores, Ele já pôs sol, arco-íris, leão e tal. E você não viu, não ouviu e não prestou atenção. E aqui, em muitos momentos da história, você vai ver que Deus falava e o povo não ouvia. Deus falava e o povo se recusava a ouvir. Jonas é o clássico de todos, teimoso, que foi engolido pelo peixe, viveu tudo aquilo, para depois ele se colocar direito. Precisa ser engolido pelo peixe? Você não precisa chegar ao ponto de estar ali no fundo do mar. Você não precisa disso. Você pode ouvir o Senhor falando nos detalhes. Davi, quando pecou lá, adulterou com Betseba e viveu aquela situação com o filho dele, que morreu, e ele lá, prostrado, buscando e tal, e viveu aquela situação. Limite. Porque talvez Deus já estava tentando falar com Davi, e Davi estava distraído. Davi estava envolvido com outras coisas, mas não estava prestando atenção em Deus. Deus fala conosco através da palavra, da Bíblia, e isso é claro, porque em Hebreus 4:12 diz: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais cortante do que uma espada afiada dos dois lados, que penetra fundo, a ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos e desejos do coração, mostrando-nos como somos na realidade.
A palavra mais linda que Deus pode trazer para você e falar com você, é claro que é na palavra, é na Bíblia. Sabe quando você precisa de uma revelação e você abre e está lá exatamente aquilo que você precisa ouvir naquele momento? É isso. Coincidência, né? Claro que não. A voz do Senhor, sempre Deus. Deus falando com você pela palavra. Ele dá detalhes a você. E isso é muito importante. E aqui na Bíblia eu trouxe alguns exemplos também de Deus mostrando a importância da palavra. Em Êxodo 6:2, Deus disse ainda a Moisés: eu sou o Senhor, quando estava mandando Moisés escrever a lei, e eles escreviam. Em 1 Pedro 1:20 diz: Deus escolheu para esse propósito muito antes da criação do mundo, mas Ele manifestou isso publicamente nesses últimos dias como uma bênção para vocês. Por causa disso, vocês podem pôr sua confiança em Deus, que levantou a Cristo dentre os mortos e que lhe deu grande glória. Agora, a fé e a esperança de vocês podem descansar somente em Deus. Aonde? Aqui, ó. Ele deu para você. Aqui é a sua conexão com o Senhor. A boca de Deus está aqui, falando. Às vezes eu posso passar 1 hora aqui pregando para você. 15 minutos que você tira do seu dia e abre a Bíblia, Deus vai falar e te dá tudo que você precisa. Aqui. Essa é a boca de Deus. Essa é a sua proximidade. A importância da palavra é mostrada na Bíblia quando Jesus leu as Escrituras. Se Jesus leu as Escrituras, significa que você precisa ler. Porque se Jesus lia as Escrituras, você não lê? Você não vai ler, não. Você não vai querer ler a Bíblia toda no ano. Ai, professor, tem muita dificuldade, então vá achar maneiras. Encontre maneiras. Não fique só com desculpas. Ai, não consigo, não sou muito de leitura, não enxergo. Bíblia pequenininha. Tem Bíblia com a letra desse tamanho. Tem Bíblia de todos os tipos. Tem óculos também, se você quiser ir atrás, ali. Tem outras formas de você ouvir o Senhor. Eu gosto muito, minha dica, aconselho a você, que eu sou dessas, né? Não sou muito de leitura, né? Eu começo a ler, e se eu não conseguir dormir, eu posso pegar qualquer livro. Eu durmo em 1 minuto, ali. Uma coisa impressionante. Eu não sou muito da leitura, entendeu? Eu sou, né? Eu leio, porque eu tenho que me obrigar a ler. Mas se você falar assim, você gosta de sentar para ler um livro? De jeito nenhum. O Murilo, às vezes, falava para mim assim, porque eu gosto de relaxar lendo um livro. Eu falei, desde quando o livro relaxa? Porque se eu sentar para ler um livro, eu não aguento ficar 10 minutos sentada. Não vai dar para mim. E ele passava um tempão lá, lendo aquele livro dele, que não tinha uma figura para dar uma distraída, só palavra mesmo, letra. E eu pensando ali, nossa Senhor, como que uma pessoa se distrai com isso, né? Tem os seus. Ouça a Bíblia, então. Porque a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra. Vai lá no YouTube, lá tem, palavra falada. Pronto, ele vai ler todos os capítulos da Bíblia, ele vai falar tudo para você. E eu vou dizer uma coisa, eu já li a Bíblia, sim. Já li a Bíblia várias vezes. Não vou dizer para você que eu li ela inteira, porque eu acho que não, porque às vezes eu dou uma puladinha na cronologia lá. Você também dá, que eu sei. O filho não sei de quem, parente não sei de onde, o sobrenome não sei do que e tal. Então, você também faz isso. Porque quando vai chegando naquele monte de nome, eu já faço assim, opa, próximo, aqui. Mais nome, opa, próximo. Que casou não sei com quem, que foi não sei que da onde, tal. E eu acho incrível a bispa chegar aqui, você vê que a bispa fala a cronologia. O fulano, que era irmão do cicrano, que casou com a outra, que foi para a família de não sei quem, ela lembra dos nomes. Ali eu falo, eu acho que eu tenho que ler mais a cronologia, então. Ali. Então, assim, não vou dizer, mas faço as minhas leituras da Bíblia. Mas quando eu passei a ouvir a palavra, aquilo foi entrando na minha cabeça de tal forma, foi casando. E eu fui casando com aquilo que eu li, aquilo que eu estava ouvindo, e gravou dentro de mim. Então, para quem é um pouco mais agitado, assim como eu, te aconselho, una a leitura com escutar a palavra, mas a palavra precisa estar com você o tempo todo. Se você não souber a palavra, você está num sério risco. Deus usa o Espírito Santo para falar, isso é claro. Isso eu não tinha nem que estar explicando, eu tenho uma referência aqui,
para dar a você, mas o Espírito Santo fala conosco. Isaías 30, 21. Se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma voz dizendo: este é o caminho certo, andem por ele. Sabe aquela vozinha? A consciência, que a gente chama de consciência? Sabe, quando você vai fazer um negócio, você fala assim, oh, não faz. Aí você fala, vou fazer. Pronto, vai se meter num problema. Porque o Espírito Santo estava te avisando. As mães têm a voz do Espírito Santo, né? Leva a blusa que vai ficar frio. Vai nada, olha o sol. Pronto, o Espírito Santo falou pela boca da sua mãe. Leva o guarda-chuva que vai chover. Que isso, olha o sol. Cai o mundo. E você não ouviu ali. Essa vozinha, a consciência, é o Espírito Santo. Que quando você está indo por um caminho, você escuta ela dizendo, ó, aí não, vai por esse. Ó o Espírito Santo falando com você. O Espírito Santo tem que estar presente na sua vida todo o tempo. Você tem que escutar Ele a todo momento. Por isso que antes de você sair de casa, você tem que falar com Ele. Espírito Santo me ajuda, me orienta. Tudo que eu for fazer, que seja feito assim, da forma como o Senhor mandar. Até para comprar alguma coisa, Senhor, me ajuda a escolher a coisa certa. Porque às vezes você vai no impulso, compra alguma coisa, você chega em casa, você encontra mais barato, melhor, mais potente, e você agora vai ter que ficar com aquele que você comprou no impulso ali. Então, ore a Deus para que Ele te abra portas, te dê as melhores oportunidades, e que o Espírito Santo esteja com você em todo momento. É no trabalho, é saindo do trabalho, é no carro, é no trânsito, é no shopping, é no mercado. Fala comigo, me orienta, me ajuda, eu preciso ouvir sua voz. O Espírito Santo fala conosco. E claro que Deus fala com você, usando você. Ah, pastora, verdade. Deus, muitas vezes você está ali, às vezes alguém te pede um conselho, e você está aconselhando a pessoa, e dentro de você, você sabe que aquilo é para você. Eu já perdi as contas de quantas vezes subi nesse altar para falar com vocês, e eu estava sendo avisada, Deus estava falando comigo, Deus estava ministrando na minha vida. Deus usa você para falar. E às vezes Deus pode usar você como um instrumento na vida de alguém. Sabe como? Seja falando a palavra do Senhor, seja com gestos importantes, às vezes estendendo a mão para alguém, às vezes ajudando só alguém que precisa, uma palavra que você lança ali, um bom gesto de ajudar com as compras, ou de ajudar alguém a atravessar a rua. Ó Deus, tocando na vida daquela pessoa, através de você. Às vezes quando você vai visitar alguém que está doente, e ninguém quer saber, e lá vai o cristão. Esse é o trabalho do cristão. O cristão faz o que ninguém quer fazer. O cristão tem paciência com quem ninguém quer mais ter. Ó o cristão ali, ó o cristão insistindo. E eu sei que muitas famílias foram salvas, porque nela tinha pelo menos um crente, que resistiu até o fim. Aonde o restante abandonou, o crente estava ali. Aonde tinha gente ali dando desculpa, tipo, eu não vou fazer isso, fulano não merece. Tem o crente ali, ó. Fulano não merece, mas eu vou fazer. E Deus fala com essa pessoa por seu intermédio. Só o fato de você não ter ido embora já é uma forma do Senhor falar com aquela pessoa e usar você para falar. Então saiba que os seus gestos estão sendo milimetricamente calculados pelas pessoas. E o Espírito Santo está falando com você através de gestos, de jeitos, e as pessoas estão te observando. Elas estão te vendo. Você dá um bom testemunho. Você é um bom testemunho do Espírito Santo, de cristão? Será que você dá? Não sei se vocês já fizeram material escolar, as mães aqui, ali no Armarinhos, Fernando. Ali não é o lugar que o Espírito Santo, né, vai se manifestar. As mães lá são possessas. A mãe vai direto para a briga, né? E é mãe, às vezes, com criança, com carrinho. É um negócio impressionante. Eu fui lá, não bastava eu andar lá.
desesperada. Eu tinha que andar reclamando, resmungando, falando até sozinha. Porque eu já estava por aqui, lá. E eu pensei, e o Murilo falou assim, Mariana, você deu um bom testemunho? Quase não, mas sim. Porque ali o negócio é mais embaixo. É traumatizante aquilo lá. E as pessoas estão te vendo. Elas estão te analisando. Às vezes onde você menos espera. Nessas viagens que a gente fez no interior, eu fui no banheiro, num posto de gasolina. Quando eu saí, a moça trombou não, ela passou, olhou para mim e ela voltou. Moça, você não sei o quê, eu te assisto e tal, posso tirar uma foto na porta do banheiro? Pode, foi claro, pode. E eu tinha viajado o dia inteiro, tá com a maquiagem toda porrada, não estou tão feia. Ela, não, tá não sei o quê, e tal. Ali, ela está te observando, você nem sabe que aquela pessoa conhece você, mas ela conhece você. E você está levando a palavra do Senhor, dando o bom testemunho de Deus, mostrando que você é uma pessoa que Deus pode usar. Quando você cuida de alguém que é desamparado, que é órfão, da viúva que está sofrendo, você está sendo usado pelo Espírito Santo. Você está ajudando aquela pessoa e amparando. E quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu vejo quanto isso importa ao Senhor. Porque em Êxodo, em Deuteronômio, você vai encontrar muito o próprio Deus falando, não desampare os órfãos, não desampare as viúvas. E esteja com eles, ajude eles, e aquele que fizer isso, vai ter um problema. Isso é muito importante ao Senhor. Talvez você seja órfão, talvez tenha alguém perto de você, um órfão, e você sabe que aquela pessoa precisa de amparo, não desampare. Deus pode usar você para falar com ele. Até um copo d'água, quando você dá para uma pessoa, ou para um profeta, você recebe galardão de profeta. Imagina outras coisas, né? Eu adoro levar um monte de coisa para a bispa. Viu, bispa? Não é só água não, hein? Galardão de profeta aqui. Eu quero mais. Às vezes algo tão simples para você. Deus está falando por intermédio de você. Deixe Deus usar a sua boca. Deixa Ele falar com você. Ele quer se expressar. Ele está se expressando, na verdade. Tem um momento que Deus silencia, mas tem um momento que Deus está falando e nós não estamos entendendo. E é isso que o Senhor quer falar conosco hoje. Ele fala conosco de maneiras diferentes, de formas diferentes, de um jeito que só você vai entender. Que às vezes se você contar para alguém, a pessoa vai até rir de você e falar, que bobagem, que isso? E você sabe que Deus falou com você. Esteja atento a escutar a voz do Senhor, porque Ele quer falar, Ele quer se manifestar, e Ele se faz presente. Então, se você precisa de uma palavra, precisa de um consolo, precisa de uma revelação, precisa de uma resposta, peça ao Espírito Santo, Senhor, abra os meus ouvidos, que eu esteja pronto a ouvir, que eu possa entender quando o Senhor falar comigo. Isso eu falo sempre a Deus, Senhor, quando o Senhor estiver falando comigo, eu quero entender, eu quero saber que o Senhor está falando. E Ele vai te dando discernimento e sensibilidade. Amém? Então se coloque em pé, por favor. Até para você fazer seus pedidos. Coloque o que você sonha. Mas antes eu acho que você tinha que orar, sabe, Senhor? O Senhor sabe o que é melhor para mim. Então, está aqui. Ó. Então faz o que o Senhor acha melhor. Eu quero isso, meu sonho é isso. Mas às vezes eu quero errado. E Deus quer falar conosco. Deus quer se expressar. Deus quer trazer a você a revelação que você está pedindo, a resposta que você está pedindo. Às vezes tem coisas que nós oramos há anos. E a gente fala, Deus não fala comigo, Deus não me responde. Ele já respondeu. Às vezes a resposta não é aquilo que você queria. Às vezes você não entendeu. Peça a Deus sensibilidade. Senhor, eu quero te ouvir. E nunca se esqueça disso. Isso está tão forte dentro de mim. Deus é simples. E o simples de Deus é maravilhoso, é extraordinário. Ele é simples. Ele é suave. Ele é amoroso. Ele é firme quando ele tem que ser. Mas a simplicidade dele é admirável. Deus é simples.
Então peça a Deus agora essa sensibilidade. Fala, Senhor, eu quero te ouvir, eu quero entender. Fala comigo, eu preciso de uma resposta, eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso entender o que o Senhor tem comigo. Fale com Ele agora. Senhor, eu peço, e eu clamo por essas vidas aqui agora. Meu Deus, fale conosco do jeito que vamos entender. O Senhor sabe, meu Deus, que tem pessoas que entendem de um jeito, entendem do outro e escutam de outra forma. Então fale com cada um do jeito que aquela pessoa vai entender a sua presença, vai receber a sua presença, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, levanta, meu Deus, entendedores da palavra, pessoas que estudam a sua palavra e sabem que ali o Senhor conversa conosco, que ali o Senhor nos acalma, que ali o Senhor nos direciona. Quando estamos, meu Deus, diante de um caminho errado, lá vem o Espírito Santo mandar mudar de direção, porque é assim que o Senhor trabalha, e que os nossos ouvidos estejam atentos a ouvir, que possamos enxergar, meu Deus, o Senhor em cada detalhe, em cada presença, meu Deus, em cada manifestação, o Senhor está ali. Às vezes uma criança falando, às vezes, meu Pai, um sol que saiu, às vezes algo que aconteceu e ela não esperava, às vezes um cumprimento de alguém, meu Deus, é o sinal que aquela pessoa precisava. Mande sinais, meu Deus, ao seu povo agora, que eles possam, meu Deus, sentir a sua presença e entender, Senhor, que o Senhor fala conosco a todo tempo, que o Senhor nos ajuda, que o Senhor nos levanta, que o Senhor nos auxilia e que o Senhor é conosco a todo tempo, que o Senhor está, meu Deus, nos mínimos detalhes, no dia a dia, nos sonhos, nos desejos. O Senhor quer participar de tudo, e eu peço, meu Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa saia daqui com o ouvido sensível, meu Deus, a ouvir ao Senhor. Que ela saiba, Espírito Santo, que o Senhor fala com ela. E que ela tenha sensibilidade de te encontrar, de te ouvir e de saber, meu Deus, que o Senhor se faz presente. Eu consagro, meu Deus, o propósito dela. Que os sonhos, os desejos, os projetos, meu Deus, sejam milimetricamente calculados e realizados. E que tudo aquilo que ela sonhou, que ela desejou, que ela pediu, meu Pai, seja realizado então, em nome de Jesus. Meu Deus, eu peço que esse ano de governo, de governar, que não sejamos mais, meu Deus, como todos, mas que sejamos ungidos com um azeite que vem do chifre, que tem importância. Levanta, meu Deus, o seu povo, aviva os espíritos. Eu peço espíritos avivados, eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, uma diferença e pessoas cada vez mais firmadas na sua presença. Meu Deus, é um momento de oportunidade. Esse ano é uma grande oportunidade, principalmente para a igreja. A igreja, meu Pai, de sobressair em orações, em jejuns, meu Deus, em crescimento. Então nos ajude, porque nós precisamos disso. Se o Senhor não estiver conosco, não tem saída, não tem solução, não tem jeito. Cuida de cada um, de cada detalhe, e que cada uma dessas pessoas aqui hoje tenham os ouvidos sensíveis para te ouvir, o espírito sensível para te perceber, que ela saiba que o Senhor está ali. A igreja, meu Pai, a nave é isso. A presença do Senhor é nítida aqui. Então eu peço ao Senhor, meu Pai, que essa pessoa possa sentir a sua presença. Que ela tenha um espírito sensível a te sentir, a te perceber, a te ouvir, a te ver. Às vezes o que ela vê são só problemas. E o Senhor tentando falar com ela através de um filho, de uma conquista de um filho, da alegria de uma criança que está perto dela, da alegria do dia de alguém, de um familiar, não sei, e o Senhor falando com ela. Eu peço que continue falando conosco, nos orientando, porque se o Senhor não for o nosso norte, meu Deus, nós vamos tomar decisões erradas. Permaneça conosco, nos ajudando e guardando, meu Deus, a nossa vida em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por essa palavra. E que cada pessoa, meu Deus, que está aqui nesse culto saia ministrada e que ela possa ouvir a voz do Senhor mais claramente a partir de agora, em nome de Jesus. Obrigada, Deus, por tudo. Obrigada, amém, amém
e amém. Graças a Deus. Amém.